dia, irmãos. Agradecemos cada um que já chegou. Vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical, orando. Senhor nosso Deus e amado Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de chegar à sua casa para junto te glorificar e te louvar o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, por cada um que aqui chegou, por aqueles que ainda vêm em caminho, por aqueles que estão fracos na fé, restaura a fé deles. Peço por mim aqui na leitura, o pastor Carlos na regência dos índios, logo mais com tudo da sua palavra, então por estas coisas que oramos em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a nossa leitura sequencial em Lucas capítulo 5. Eu vou ler os primeiros 5 versos e os irmãos que desejar participar, continua com 3 versos. Assim diz o Senhor por meio da sua palavra. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genésara, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo de desembarcar, levantando as redes, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou a falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. 6.
33. Amém. Pastor Carlos, louvar a Deus com ele. Bom dia, irmãos. Vamos cantar ao Senhor hino 226 do Inário para o Culto Cristão. Este é o dia do Senhor e convidamos aqueles que podem para se colocar de pé. Vamos fazer a leitura no Salmo de número 1. Salmo 1. Salmo de número 1. Assim diz o Senhor, por meio da sua palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore, plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, e mais o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Pastor Carlos, louvado a Deus mais um hino. De fato, podemos dizer que somos bem-aventurados, como o Salmo 1
nos lembra, aqueles que não têm parte com os ímpios, mas ao mesmo tempo desejam, buscam, anelam pelo Senhor, meditam na sua palavra, são aqueles que são felizes. Nós temos a oportunidade de demonstrar essa felicidade hoje, né? Onde podemos meditar na palavra do Senhor e de fato os nossos corações estejam com esse anseio. Nós vamos cantar o hino que é baseado neste salmo, bem-aventurado é aquele. Vamos a fazer a leitura em João capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tocaram? Louvar a Deus com mais um hino. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E esse tempo de escola dominical seja um tempo onde essa palavra transborde em nossos corações e ao mesmo tempo sirva para o crescimento mútuo de cada um de nós. Palavra
Os avisos desta igreja. Quinta-feira, às 19h30, se Deus nos permitir, estaremos aqui para o culto de oração. Sexta-feira, às 19h, OANSE, programação com as crianças. No sábado, reunião de senhores, senhoras e jovens. Domingo, às 9h, Escola Bíblica Dominical. E às 18h, culto de louvor ao nosso Deus. Pastor Carlos, está convidado. Divisão para as classes. Bom dia, irmãos. Hoje, dia 26 de maio, nós vamos retomar os nossos estudos sobre a vida de Jesus Cristo. E hoje nós iremos pensar sobre a encarnação. Vimos em lições anteriores sobre os evangelhos, sobre o período interbíblico, e hoje nós vamos pensar sobre a encarnação. Mas antes de nós iniciarmos nossa lição, eu gostaria de levar os irmãos a refletirem, nós vamos orar por isso. Hoje também é comemorado, a partir de um esforço do Ministério Portas Abertas, o Domingo da Igreja Perseguida. Eles estabelecem uma data por ano para fazer uma lembrança a nível mundial da perseguição que acontece em países onde o país é fechado para a pregação do Evangelho. Então hoje nós vamos lembrar de orar por estes irmãos que têm em duras realidades vivido em contextos em que não podem expressar sua fé, não podem se reunir em uma escola dominical. E hoje nós, em grande privilégio, podemos não somente nos reunir, também lembrar de orar por eles, de modo que o Senhor fortaleça a fé destes irmãos. Então nós vamos baixar nossas cabeças agora e iremos orar ao Senhor. Com a graça que vem de Ti, Pai, nós queremos Te louvar e fazer o nome do Senhor conhecido em toda a terra, e nós agradecemos porque a criação à nossa volta reflete os atributos do Senhor, reflete o seu grande poder, reflete o seu ser. Nós agradecemos porque, de um modo especial, a palavra do Senhor nos faz conhecer não somente estes elementos físicos, mas também nos revela Jesus Cristo, o Salvador. E nós agradecemos porque ao longo da história o Senhor usou homens e mulheres para pregarem o Evangelho em localidades remotas, e hoje boa parte dessas localidades são hostis ao Evangelho. Nós queremos lembrar dos nossos irmãos que sofrem perseguição nesse momento, pedindo que o Senhor possa fortalecer a fé destes, rogando ao Senhor que com a sua graça eles possam não somente resistir, mas também ter oportunidades de partilhar do amor de Jesus e a salvação que Ele oferece a outras pessoas. Sabemos que quando há perseguição, a inibição à manifestação da fé é uma das opções ou pensamentos, mas nós louvamos ao Senhor porque muitos crentes, mesmo com suas vidas em risco, testemunham de Jesus nessas localidades. E nós rogamos ao Senhor que hoje esteja fortalecendo estes irmãos, que com clamor e oração da igreja espalhada por todo o mundo, os perseguidos possam gozar de um renovo de esperança, não somente no encontro com Jesus,
mas também na esperança de ver o seu próprio povo sendo salvo. E de um modo específico, hoje nós lembramos dos povos que moram no norte da África, na África subsaariana. Esses são os povos que estão no alvo desse domingo da Igreja Perseguida, povos que não somente carecem da necessidade de salvação, mas também vivem em contextos de grande limitação diante da escassez de recursos humanos, que impede muitas vezes uma vida mais prolongada. Nós rogamos ao Senhor que esteja a assistir estes irmãos e cuidar deles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de mencionar que o Domingo da Igreja Perseguida, esse ano, ele tem como alvo o norte da África, né? Então a África que é chamada de África subsaariana. Então lembremos de orar, vamos ter uma boa comunhão, não somente nesse momento, mas também após esse momento, com essa refeição na igreja. Irmãos, é um privilégio que nós temos que muitos não possuem. Nós nos acostumamos com os privilégios, né? Parece ser comum vir para a igreja, sentar em um banco, ouvir alguém 1 hora pregando, mas esses irmãos não possuem isso, não possuem muitas vezes uma estrutura no chão de areia, uma cobertazinha de palha, e eles passam o tempo que tem luz, o dia, ouvindo o Evangelho. E quando não tem mais luz, porque não tem eletricidade, eles estão em suas próprias casas. Então lembremos de não somente orar por esses irmãos, mas de sermos gratos, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Lembrando do que nós meditamos na quinta-feira, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. E sabe, estar na igreja hoje é um grande benefício. Lembre-se disso. Vamos pensar agora, fechando esse parêntese sobre o Domingo da Igreja Perseguida, vamos pensar sobre a encarnação. Abra sua Bíblia, nós vamos usar basicamente o texto de João capítulo 1 hoje, mas abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 27, e eu vou pedir para um dos irmãos fazer a leitura desse texto. Marcos 8, 27. Quem encontrou pode ler. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que sou eu? E eu pergunto a vocês: quem é Jesus afinal? Cristo, Salvador, Filho de Deus. O quê? O Deus Filho encarnado. Mais alguma contribuição? Nós precisamos dizer que quando trazemos a nossa imagem essa pergunta de Jesus e nos fazemos essa pergunta, bom, quem é Jesus de fato? Nós começamos a pensar em diversas qualidades ou títulos do Senhor, e esses pensamentos são verdadeiros, pois descrevem ou qualificam o nosso Senhor. Ele é o Messias, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, mas perceba que parece que nós tentamos enfatizar uma das duas naturezas de Jesus, né? Quando pensamos quem é Jesus, nós pensamos mais no seu lado divino do que propriamente na sua humanidade. Ninguém disse, Jesus era um homem como nós somos, mas sem pecado. Como o autor aos Hebreus descreve Jesus. Suportou todas as tentações, foi provado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. O autor aos Hebreus não somente mostra a faceta da divindade do Deus Filho, mas também nos apresenta a sua humanidade. E hoje nós queremos levar os irmãos a pensarem que
A resposta certa a esta pergunta constitui não somente a iniciação, mas o fundamento para todo o estudo sobre a vida de Jesus. Quem é Jesus? Se respondermos corretamente, podemos estudar corretamente o que as Escrituras falam. Se respondermos erroneamente, seremos levados a um estudo com deficiência teológica. É claro que nós não podemos compreender a plenitude deste assunto. Nós não podemos entender na plenitude a encarnação, como o Deus eterno se enclausurou em um invólucro humano. Como pode o infinito conter no finito? Como pode aquele que sustenta todas as coisas ser sustentado por uma mulher pecadora? Durante 9 meses de gestação, depois durante o seu crescimento normal, os primeiros meses, dias, onde ele não poderia andar e sair correndo aí, estava nos braços de Maria, sendo alimentado por Maria. Mas é imprescindível que nós pensemos que quem quer que se dedique a fazer um exame minucioso das palavras e dos feitos de Jesus, que se esmere a estudar a história que nos tem sido dada pela inspiração divina, que observe essa biografia fantástica teológica do Senhor, se encontrará diante de um mistério inescrutável e infinitamente mais profundo que a nossa inteligência. Então eu já digo de antemão que, apesar de estudarmos hoje sobre a encarnação, esse é um dos pontos das Escrituras que nós cremos por fé, porque não compreendemos, assim como não compreendemos na plenitude a Trindade, e cremos por fé. Na nossa mente não conseguimos assimilar que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1 e 1 mais 1 mais 1 na mesma expressão é igual a 3. A nossa matemática não bate nessa perspectiva, mas cremos porque Deus assim se revelou. E observe que quando nós lemos os evangelhos, parece que os evangelhos eles estão mais centrados em apresentar a vida de Jesus totalmente humana, a semelhança dele com o homem pecador, com aquele a quem ele está se identificando, a semelhança do que nós encontramos no Antigo Testamento, aquele ofertante que levava o seu animal e ele se identificava com o animal quando colocava a mão sobre a cabeça dele, e após isso esse animal era sacrificado, colocado no altar e assim oferecido pelo Senhor. Quando olhamos para Jesus, nós encontramos todos os atributos ou qualidades, características de uma vida humana. A minha e a sua vida, no contexto de semelhança com a de Jesus. Nós vamos pensar no decorrer da nossa lição, quais semelhanças eu e você temos com o próprio Jesus. Mas é claro que há algo que diferencia Jesus dos demais. Jesus não é um ser humano comum como todos os outros. Apesar das Escrituras apresentarem a Jesus como o homem dos homens, que nasceu, viveu e morreu, ao mesmo tempo as Escrituras apresentam Jesus como alguém distinto, alguém cheio de graça e poder, alguém cujos atos refletem a glória que não é uma glória humana, que não é um mero atributo humano, mas uma qualidade divina. E bom, como nós podemos resolver ou explicar este problema ou tentarmos entender a encarnação? Nós já vimos que temos 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, nós temos alguns que são sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Isso. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. E o que significa a palavra sinótico? Similares, mas no sentido mais estrito do termo é que eles possuem a mesma visão ou perspectiva. A palavra sinóticos é a junção de uma preposição com um nome, e aí sine é mesma ou semelhante, e óptico vem de olho, né? Ou perspectiva, visão. Então, Mateus, Marcos e Lucas tratam da perspectiva
da terra para o céu. Eles apresentam Jesus em uma perspectiva humana, trazendo genealogia, trazendo a ascendência de Jesus, o anúncio do nascimento e, a partir disso, o próprio nascimento. Do outro lado, nós encontramos um evangelho que é distinto, o evangelho de João, que não é classificado como um sinótico, porque João parece trazer uma perspectiva inversa, mostrando Jesus do céu para a terra. Então, tentando resolver esse problema apresentado nos evangelhos, o problema da encarnação, e quando eu falo problema é o que envolve a dificuldade de compreendermos, Mateus e Lucas, ao apresentarem as genealogias de Jesus, e nós temos em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3 as respectivas genealogias, estes dois autores eles estão apontando para a humanidade de Jesus. Eles fornecem a ascendência de Jesus para mostrar que o próprio Jesus, ele é um ser humano. Ele não é um espírito que simplesmente apareceu, mas ele tem uma linhagem e cada um com o seu propósito. Mateus para ligar Jesus como herdeiro das promessas a Davi e a Abraão, um judeu legítimo e um descendente de Davi legítimo. Lucas para mostrar a humanidade real de Jesus e ligar Jesus não somente a Davi e a Abraão, mas a Adão, que é filho de Deus. É assim que Lucas capítulo 3 nos apresenta. Do outro lado, nós encontramos o evangelho sinótico também de Marcos, que apesar de não apresentar genealogia, Marcos ele é muito direto, ele não traz uma relação de nomes correspondentes a Jesus, mas simplesmente princípio do evangelho de Jesus Cristo. E aí começa a discorrer sobre o evangelho. E é importante nós pensarmos que Marcos escreve assim porque ele tem um objetivo. Não sei se você vai se lembrar daquela tabela que eu entreguei com informações sobre os evangelhos, mas qual seria, se você conseguir lembrar, o público a quem Marcos escreveu? Mateus escreve aos judeus, Lucas escreve a Teófilo, João escreve aos gentios, a todos, e Marcos escreve aos romanos. E por isso nós encontramos no Evangelho de Marcos muitas traduções de expressões hebraicas ou aramaicas para o entendimento daquele público que não falava nem língua aramaica nem língua hebraica. E para esse público, os romanos, não importava a genealogia de Jesus. Eles não tinham interesse para ligar Jesus com a descendência de Davi e a descendência de Abraão. Marcos, por isso, apresenta uma faceta de Jesus que é o do servo sofredor, daquele que está sempre cumprindo a vontade do Pai. E nós vemos isso, porque, como já destacamos anteriormente, Marcos é marcado com expressões temporais. E logo fez isso, e imediatamente fez aquilo outro, e entrando aconteceu isso. E parece que nós temos um filme de ação. Diferentemente dos demais, João, que também não apresenta genealogia, não faz caso da parentela humana do Senhor, ele, em palavras sucintas, apresenta o Deus Filho, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E é aqui que está precisamente o mistério, pois, em termos claros, João nos apresenta que Jesus, ele não somente é perfeito e inteiramente humano, e ele vai mostrar isso na sequência do seu evangelho, mas Jesus também é perfeito e inteiramente divino. E aí entra o objetivo da escrita de João. João, lá no capítulo 20, versículo 31, ele diz, ao olhar para trás e mencionar e trazer na mente todos os sinais
7 sinais registrados no Evangelho de João, João diz: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A apresentação de João é para que as pessoas reconheçam a divindade de Jesus. É claro que os outros evangelistas também apontaram para isso, porque tanto Mateus como Marcos e Lucas mostraram os milagres de Jesus, e isso é uma prova da sua divindade. Mas João, de um modo muito específico, vai mostrar essa autoridade e origem celestial do Deus Filho, ou de Jesus Cristo, sendo esse o Deus Filho. Isso nos ajuda a pensar. Eu mencionei essa definição de Calcedônia para os jovens quando nós estudamos Cristologia, e vou trazer novamente para os irmãos. O concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, foi um dos concílios que foi usado pelo nosso Deus para sistematizar, definir, afunilar, rebater ensinos errados e firmar para todas as pessoas em alto e bom som o que é que entendemos como doutrina correta, e nesse contexto a doutrina de Cristo. Então, o que Calcedônia definiu, fiel aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado. E você pode pensar, isso é tão óbvio, né, pastor? Eles não tinham a Bíblia lá naquele tempo? Tinham. Mas foi nesse período em que surgiu os ensinos errados sobre a não divindade de Jesus. Jesus sendo alguém semelhante a Deus, criado por Deus e não igual a Deus, menor do que Deus. É o ensino que hoje nós encontramos em diversas vertentes religiosas que defendem um unicismo. É um só Deus, e esse Deus ele não subsiste em uma trindade. Eles negam a divindade de Jesus Cristo e eles negam a pessoalidade do Espírito. O Espírito é só uma força que está aí controlando, auxiliando Deus. As Escrituras revelam que Jesus é o próprio Deus, assim como o Espírito Santo é o próprio Deus, e o Pai também é Deus. Isso é estabelecido ou definido nas palavras de Calcedônia, mostrando Jesus como perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade. Ele é verdadeiramente homem e é também verdadeiramente Deus. Quando nós meditamos sobre a humanidade de Jesus Cristo, nós devemos considerar que desde o princípio, e na verdade voltando para as profecias do Antigo Testamento, nós somos apresentados a um bebê, por exemplo, que nasceria em Belém de uma virgem e que seria o Salvador do mundo. Se você puder abrir em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Uma profecia que aponta para a frente, que aponta para a chegada do Messias. O profeta diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E observando para as primeiras palavras desse versículo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, eu quero que você atente que a primeira parte deste versículo parece nos apontar que este menino que nasceria, ele teria um início de existência na esfera humana. Pelo fato de nascer, isso incluiria que a partir daquele momento ele passaria a existir. Não é a lógica? Irmã Silvanete estava lá grávida de Marcos.
quando soube que, melhor dizendo, quando houve a fecundação, Marcos passou a existir, mesmo que a princípio ainda sem nome, né? Só soube que era Marcos quando soube também do sexo do bebê que estava no ventre. Mas a existência relacionada à humanidade é marcada no momento da concepção. E aqui um ponto aplicativo, é por isso que nós defendemos a não possibilidade de aborto em nenhum estágio, nem com 22 semanas, como tem sido defendido agora, nem com 5 semanas, nem com 1 semana, porque entendemos que a vida inicia no ato da concepção. Ali já temos vida que foi concedida pelo Senhor, e Ele, como Senhor, tem o direito de não somente sustentar, mas também de retirar essa vida. Isaías fala que esse menino passaria a existir no momento que nascesse. Mas observe a segunda parte dessas palavras iniciais do versículo 6, que além de falar que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aqui eu quero que você pense nas palavras. De um lado, Isaías está mostrando um menino que iria nascer. No outro lado, ele já fala de um filho que existe e está sendo nos dado. Parece que Isaías nos aponta para as duas realidades que nós encontramos desenvolvidas nos evangelhos. De um lado, Jesus, ele é humano. Ele teve o início de existência humana. Não foi um povo vindo do céu e desceu, passou a habitar no meio dos homens. Mas do outro lado, esse menino que nasceria, ele já tinha uma existência anterior. Ele não passou a existir naquele exato momento. Isso é importante destacarmos porque nos apresenta como Jesus Cristo, o Deus em forma humana. Ele possuía uma natureza humana, perfeitamente homem, e uma natureza divina, perfeitamente Deus. E Isaías deixa claro que esse menino que nasceria, ele também era Deus, porque as qualidades trazidas no versículo 6, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, significa dizer que ele não está existindo a partir desse momento. Se ele é o Pai da eternidade, logo, a eternidade, que para nós é infinito, é menor do que ele, porque é a partir dele que a eternidade pode existir. Ele é o príncipe da paz. Então nós encontramos um grande problema quando pensamos na encarnação, porque a nossa mente não consegue assimilar todas as coisas. E talvez o mais difícil é que a Bíblia, ela não fala de encarnação, ou não usa a palavra encarnação quando está relacionada a Jesus Cristo, mas nós podemos ver alguns componentes nas Escrituras que são uma imagem clara desse processo de encarnação, o Deus Filho assumindo forma humana. E nós vamos ler estes versículos que temos aqui, iniciando com João 1,14, que foi o texto que o irmão Josias fez a leitura. João capítulo 1, versículo 14, e os irmãos, por favor, os próximos versos, 1 João 4,2, 2 João 7 e Romanos 8,3, os irmãos podem abrir as suas Bíblias e auxiliar com a leitura. Eu lerei esse primeiro texto, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João nos afirma que o Verbo eterno, ele passou a ter carne em um processo de descida do seu lar celestial para a habitação no meio dos homens. A ideia desta palavra, da expressão fazer carne e na sequência habitar entre nós, é a imagem de Deus habitando no meio do seu povo no Antigo Testamento,
por meio da sua presença no tabernáculo e posteriormente no templo, mas essa presença estava muitas vezes condicionada. Ezequiel, capítulo 38, nós vemos um processo da glória de Deus deixando o templo antes de Jerusalém cair, ao ponto de que o Senhor saiu, a sua glória saiu do templo e posteriormente a cidade foi entregue aos babilônicos. Mas nesse contexto de João 1,14, essa morada seria uma morada permanente. O fato de fazer-se carne seria ou representaria uma habitação nesta forma para sempre. Ele não mais mudaria a sua aparência. 1 João 4,2. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, qualquer pessoa que pensa o contrário não procede do Pai. E aí nós podemos ver a importância da encarnação. Se uma pessoa diz, não, eu creio que Jesus é o Salvador, mas ele é espírito, ele não é Deus. Opa, isso aí está errado. Se você nega que ele veio em carne, é um pensamento errado. 2 João 1,7. Então você percebe que há um ataque quanto à encarnação. Desde o princípio já se negava Jesus como vindo em carne. E era o pensamento dentro da filosofia grega que pairava naqueles dias, a partir de uma vertente ideológica que se desenvolveu ao longo da história, chamada de gnosticismo, que não conseguiam fazer uma assimilação ou compreender como o Deus eterno poderia habitar em uma matéria humana, porque para o gnóstico a matéria é má e o espírito é essencialmente bom. Como o bom e o mal poderiam coexistir? Então, para eles, o máximo que poderia acontecer é que esse Espírito de Deus, esse Espírito divino, poderia habitar temporariamente nesse corpo e depois da morte esse Espírito voltaria ao céu. E aí eles negavam essa encarnação como sendo um processo permanente. Mas se nega isso, está negando a divindade de Jesus e toma partido, como João fala, com o enganador e o anticristo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Então nós percebemos, não é o argumento de Paulo tentar desenvolver sobre a encarnação, mas ele faz menção a este ato, ou este processo, melhor dizendo. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Então, quando lemos esses textos, nós podemos extrair pelo menos 3 verdades no que diz respeito à encarnação. Devemos entender que é isso que a Escritura nos diz com respeito à encarnação. Que a eterna pessoa da Trindade assumiu a humanidade. O Deus Filho, ele assumiu forma humana. Ele agora é possível visualizá-lo. Uma segunda implicação quanto à encarnação é que ele não possuía carne antes. João 4,24, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: Deus é Espírito, e antes do nascimento de Jesus Cristo, Deus era essencialmente em Espírito, não tinha forma humana, não tinha carne humana. O Deus Filho subsistia em igualdade com o Pai e com o Espírito no contexto espiritual. Nós vemos no Antigo Testamento algumas aparições de Deus dentro da sarça, numa coluna de fogo, na nuvem, a partir do seu cuidado providencial,
o anjo do Senhor aparecendo, mas isso não era em carne humana, não era como Jesus Cristo assumiu permanentemente após a encarnação. E essa é a terceira verdade. Ele assumiu permanentemente, sendo agora um corpo ressurreto. Jesus pôde ser tocado quando ressuscitou. Jesus, ele comeu com os seus discípulos, mas ao mesmo tempo esse corpo ressurreto, ele apareceu em uma sala fechada onde os discípulos estavam. Isso mostra que esse corpo ressurreto é semelhante ao corpo humano, mas ele também é diferente ao nosso corpo humano, porque ele não está sujeito às limitações que nós encontramos em nosso próprio corpo. Isso nos ajuda a caminhar para o entendimento do que significa essa ideia de encarnação. Sim. Teofania, isso. Era uma manifestação de Deus e, claro, em alguns contextos, envolvia elemento físico, porque você deve se lembrar que Jacó segurou o anjo e não deixou. Como é a música? Vocês lembraram da música? Eu falei desse jeito para você lembrar da música, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Todo mundo sabia a música, né? Mas ninguém quis se comprometer, né? Mas não foi assim. Jacó esteve lutando com o anjo do Senhor, e naquela luta, claramente Deus está se permitindo ser detido, porque Jacó não teria condições de deter Deus, mas Jacó queria uma bênção divina e disse: eu só deixo sair se você me abençoar. E aí o anjo do Senhor pergunta: bom, qual é o seu nome? Jacó. Não será mais Jacó, seu nome será Israel, porque você é o príncipe de Deus. E aí ele dá só um toquezinho assim. Jacó esperou o contato, né? Deu o toquezinho na articulação da coxa e ele caiu lá gemendo e depois ficou certamente deficiente, assim, sem poder ter a movimentação da coxa, apoiado por um cajado talvez, e por causa disso os judeus não comem o nervo do quadril, como temos lá no livro de Gênesis. Então nós encontramos algumas aparições de semelhante modo com Josué, quando Josué está assumindo a posição de Moisés, o anjo do Senhor aparece a ele e Josué diz: mas quem é você que está aqui no meio do povo de Israel? Você é conosco ou é contra nós? Aí o anjo do Senhor diz: eu sou o príncipe que conduz aqui esse exército. E aí Josué se prostra em terra adorando ao Senhor. Então nós temos no Antigo Testamento essas manifestações de Deus, mas era temporária. O que nós encontramos no Novo Testamento é o fato de possuir carne e possuir carne permanentemente. Mesmo após a ressurreição, mesmo após o estado de glorificação, nós encontramos o Deus Filho em forma humana. E aí é uma grande lição para nós. Eu já falei isso talvez em lições anteriores. Quando chegarmos ao céu, quem poderemos ver é o Filho. Mesmo com olhos glorificados, nós não veremos o Espírito, porque o Espírito não tem forma humana. E lembrando do que Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, ao vermos o Senhor Jesus em forma humana, em seu estado de exaltação e glorificação, estaremos vendo, porque Ele é a expressão exata do ser divino, estaremos vendo o Pai e o Espírito. Falamos na nossa definição, a partir da fórmula de Calcedônia, que Jesus ele é perfeitamente humano e perfeitamente divino. E vamos pensar nestas duas verdades agora, iniciando pela divindade de Cristo. Primeiro passo para nós meditarmos sobre a divindade de Cristo é vermos o que o Antigo Testamento ensina sobre pré-existência de Jesus Cristo. E vamos em dois textos, você tem aí na sua apostila,
Miqueias capítulo 5, versículo 2, e o segundo texto é Isaías 9, 6, que nós já lemos. Então vamos focar nossas atenções particularmente em Miqueias 5, 2. Quem encontrar, por favor, pode ler. E Isaías 9,6 fala sobre o menino que nasceria e este era o pai da eternidade. Quando nós olhamos para esses dois textos, nós precisamos fazer uma definição do que é pré-existência e do que é eternidade. E os jovens devem lembrar desse estudo, né? Nós tocamos isso na primeira lição em Cristologia. Então, os jovens vão ser deixados em silêncio nesse momento, porque eles já sabem a resposta. Eu não quero tirar o privilégio dos adultos, né, de participarem nesse momento, porque os jovens já sabem a resposta. Não é, Jardim? Já sabem, né? Então, vou deixar as outras pessoas responderem. O que seria pré-existência e o que seria eternidade? São sinônimos, ou seja, têm o mesmo significado, ou são palavras relacionadas, mas que possuem significados diferentes? E eternidade? Sempre existiu. E é esse conceito que nós temos, claramente. E o próprio nome pré-existência nos leva a pensar em uma existência antes de alguma coisa. Quando nós pensamos em Jesus Cristo e falamos que Jesus Cristo ele é pré-existente, é que ele existia antes de nascer. Lembra, nós lemos Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu e isso aponta para a sua existência em forma humana. Mas esse menino, por ser Deus, ele existia já antes do seu nascimento. Então ele era pré-existente. Quando nós pensamos em eternidade, asseveramos que ele sempre existiu. Miqueias 5:2 diz: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E você pode pensar assim, mas pastor, essa conceituação desses dois termos pode, assim, não faz tanto sentido, mas faz. Como já mencionei, na história da igreja e hoje em nossos dias ainda temos esse pensamento em algumas religiões ou denominações cristãs, de que Jesus ele é pré-existente, mas ele não é eterno. Por exemplo, os testemunhos de Jeová afirmam que Jesus ele é pré-existente, mas eles negam que Jesus ele é eterno. Sabe por quê? Porque se Jesus ele é eterno, logo ele tem a mesma substância, a essência, a natureza do Pai. E eles não creem que Jesus é igual a Deus. Eles creem que Jesus é semelhante a Deus. E semelhança e igualdade, quando nós tratamos de Jesus Cristo, são conceitos que estão em extremidades opostas. No nosso vocabulário, semelhança e igualdade são muito próximos. Mas quando nós aplicamos a Jesus, eles se distanciam ao ponto de um ser doutrina correta e o outro ser heresia, ensino falso. Quando alguém diz que Jesus ele é semelhante a Deus, é que ele é parecido, mas ele não é idêntico. Isso é heresia, isso é ensino errado e nós precisamos deixar fora. Quando alguém diz que Jesus ele é igual a Deus, é que ele possui a mesma natureza, a mesma essência divina, e esse é o ensino correto. Sim.
mesmo que o catolicismo defenda a Trindade, né, a doutrina ortodoxa da Trindade, mas eles talvez pensam em um contexto de eternidade maior para Maria do que para Jesus, né? É possível que Maria já existisse antes do seu nascimento do que propriamente Jesus, pela forma como Maria é exaltada. Quando chegamos ao Novo Testamento, aqui nós estamos vendo o Antigo Testamento, e já no Antigo Testamento nós percebemos esses conceitos de pré-existência e eternidade. E quando nós chegamos no Novo Testamento, encontramos uma abundância de versículos que não só declaram o fato em termos claros, mas também se referem a ele indiretamente. E vamos fazer uma rápida lida em João, iniciando em João capítulo 1, versículos 1 e 2. E eu quero que você, à medida que eu for lendo os versículos, você possa me dizer qual é, a partir daquele versículo, a expressão ou palavra que manifesta esse contexto de eternidade e preexistência de Jesus. João 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Princípio é uma indicação de que nós temos o início, e já no início o Verbo, nesse caso Deus Filho, estava com Deus. João capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Ora, Abraão existiu muito tempo antes de Jesus. E Jesus está dizendo, porque o discurso em João 8 envolve a paternidade. Nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam. Vocês são filhos do diabo. Ele é o vosso pai, ele é o enganador. E no desenvolvimento desse texto, versículo 56, vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Você tem 30 e poucos anos, e Abraão, muito tempo antes atrás, como ele viu o seu dia? Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus entenderam claramente o que Jesus estava falando, porque a reação no versículo 59, pegarem pedras para apedrejar Jesus, era a pena para quem blasfemasse, se dissesse ou afirmasse que era o próprio Deus. Ele deveria ser morto. Então os judeus entenderam claramente que Jesus disse que era igual a Deus. E de fato era. Ele mostrou a partir dos sinais apresentados por João que ele era o próprio Deus. João 13, versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Nós temos tanto o eu sou aí, então, e esse eu sou fazendo referência à ideia de Jesus ser o mestre, e é uma imagem humana, mas também Senhor, porque há o reconhecimento de que ele é igual com o Pai. João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Aqui tá fácil, né? E aí nós percebemos uma imagem clara da eternidade e pré-existência do Senhor. E, irmãos, é de se esperar que nesse evangelho que foi escrito com o propósito de estabelecer a verdade que Jesus era realmente Filho de Deus, nós encontremos muitas declarações, muitas citações quanto a este fato. Então, o Evangelho de João talvez seja o evangelho que mais vai nos conduzir a esta imagem de Jesus se apresentando como o Filho de Deus. Mas nós iremos voltar agora as nossas atenções para João capítulo 1, e nós vamos ver algumas partes deste prólogo ou início do Evangelho de João, observando como João
apresenta o Senhor. A vida do nosso Senhor, ela não iniciou como a vida de todas as outras pessoas no momento do seu nascimento. João vai nos mostrar que aquele que apareceu em forma humana, ele já existia antes do seu nascimento e apareceu para cumprir uma missão específica. Então vamos pensar de um modo inicial sobre a pessoa do Verbo, versículos 1 e 2 de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Deixe marcado esse texto aí, não precisa você abrir nesses dois que eu irei ler, mas escute, Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Hebreus 1:2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pode ficar à vontade. A ideia de Paulo nesse texto que ele cita, a questão de subsistir em forma de Deus, não julgou, o verbo que está? Não julgou? Isso. Então, isso. Ele não manteve no seu processo de encarnação a sua manifestação gloriosa. E a imagem desse esvaziamento em Filipenses capítulo 2 é essa, né? Ele sendo Deus, ele poderia aparecer para a humanidade de uma forma gloriosa como acontecia no Antigo Testamento. E as pessoas não queriam ver, porque era um negócio tão brilhoso, tão resplandecente, que aquilo trazia problema para a visão, ao ponto de os judeus dizerem a Moisés, sobe você no monte que nós não vamos. E Moisés subiu, e quando desceu, ele, quando ia falar com o povo, cobria o rosto, porque o rosto estava brilhando à luz da glória de Deus, e quando falava com Deus, ele removia o véu. Quando Jesus apareceu em forma humana, nós não temos esse brilho esplendoroso, que acontecia no Sinai, que acontecia no tabernáculo, no templo. Mas João vai mostrar que quando você via as obras dele, e João 1,14 aponta para isso, nós vimos a sua glória. Mesmo que não era um brilho visível como aquelas outras manifestações de Deus, Jesus estava com a glória encoberta em um manto da humanidade, ainda assim a glória divina poderia ser vista pelas suas ações. Então, ele tinha todo o direito de aparecer para a humanidade com o brilho total da divindade, pleno, mas deixando esse privilégio, essa prerrogativa de poder aparecer assim, ele assumiu um manto de humilhação. É como se nós tentássemos encobrir o sol com um manto, e de repente conseguimos, mas com o passar do tempo, esse manto não vai sustentar ou suportar o poder do sol, e é assim que aconteceu com Jesus Cristo. Com o seu crescimento, ele não poderia ficar encoberto. A glória divina não poderia ficar simplesmente enclausurada. Ela passou a ser manifestada nas diversas ações. No ponto mais alto da encarnação, transfiguração, Mateus 17, os discípulos viram e disseram, aqui é o céu. Vamos deixar os outros lá, foram egoístas, né? Vamos ficar uma tenda para mim, e a gente fica todo mundo aqui, não precisa mais ninguém vir.
mas Jesus, aquele não era o tempo. E nós vamos perceber que com a ressurreição a glória é manifestada novamente, a aparência gloriosa do Senhor, né? Então, não é que o Filho ele mudou a essência é a mesma, mas essa essência gloriosa foi encoberta pelo manto da humanidade, um manto de humilhação, como Paulo fala, né? Uhum, isso. Uhum. Uhum. Então, essas duas, essa consideração do irmão Josué nos ajuda a pensar, e junto com as palavras do pastor Almir, é que nós estamos diante de não só um mero homem, não só um homem antigo, mas alguém que antecede a sua existência humana, que nós já falamos de pré-existência, existindo antes do seu nascimento, e falamos de eternidade, que ele sempre existiu. Mas note como João apresenta Jesus Cristo ou o Verbo. Versículo 1, nós temos o destaque na pré-existência. Versículo 1, a primeira parte diz: no princípio era o Verbo. E eu trouxe aí as palavras em grego. En arche, hen, hologos. E você vê que está grifado aí, né, sublinhado ou marcado com amarelo e em letra cor vermelha, a palavra princípio, que é a palavra arque. Observe que esta palavra, quando você escuta a palavra princípio na Bíblia, você lembra de quê? Antes do tempo. Mas vamos pensar de um modo sem necessariamente nós estarmos focando em Jesus Cristo aqui e no texto de João. Quando você ouve a palavra, é o princípio, criação, é o início de todas as coisas. Nós somos levados claramente ao relato da criação, e Gênesis 1:1, quando ele é traduzido para a língua grega, de onde o Novo Testamento foi escrito, no princípio nós temos essa mesma fórmula inicial, en arche. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas observe que João, ele não está voltando para esse princípio, o princípio da criação material. João, ele não está voltando para o princípio do ministério de Jesus, como Marcos, que eu já mencionei, capítulo 1, versículo 1, diz, princípio do evangelho de Jesus. João, ele está voltando, se você puder voltar a sua Bíblia para Gênesis 1:1. João, ele volta para o período anterior ao versículo 1 de Gênesis 1. Você consegue ver qual é o período que está antes de Gênesis 1:1? É a eternidade. O princípio a qual João se refere em João 1:1, e o irmão Josué falou isso na resposta, é o princípio antes do tempo. Na verdade, era quando não existia nada, não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria, lá estava Deus. Ele já estava lá. É a imagem de eternidade. Quando nós estamos em João 1, o princípio de João, de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, só aparece no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aí voltamos para Gênesis 1 e 2, né? Os capítulos da criação. Mas em João 1 e 2, o tempo é a eternidade. Quer dizer, o tempo não, é a eternidade, porque não existe tempo na eternidade. O tempo é um elemento criado, a matéria é criada, o espaço é criado.
Deus, ele e para nós é difícil, porque nós somos limitados à matéria, nós não conseguimos, por exemplo, pensar num céu de ruas de ouro. E aí como é que nós montamos essa imagem? Pega lá a deputada Maria do Céu, a rua do Pastor Almir. Aí você pensa aquela rua toda com pedras de ouro, né? Ai, que maravilha. Sem irregularidade. A rua aqui da igreja, né? Chegando até a João Medeiros, toda perfeitinha, você anda livre. Nós tentamos montar uma imagem material de algo que nós não temos conhecimento quanto à realidade. E note que para nós é difícil nós pensarmos no contexto de eternidade, mas Deus, ele é diferente porque ele já vê o tempo e o espaço e a matéria como fora dele. Nós estamos dentro e não conseguimos pensar fora da caixa. Deus está fora da caixa e é o criador da caixa, e ele vê tudo o que acontece como algo que já não somente está acontecendo e acontecerá, mas que já aconteceu. Ele não está submisso, subjugado ao tempo. Então, João, ele assume a palavra em um estado contínuo de existência como o próprio Deus. Ele sempre existiu, e essa palavra, o verbo descrito em João 1:1, ele estava em uma relação íntima com o Pai. Nós vamos tocar daqui a pouco nesse trecho do versículo 1, e o verbo estava com Deus. Irmãos, isso nos ajuda a pensar em um conceito de existência que nós podemos classificar como existência absoluta. Não é o conceito de algo que passou a existir. No versículo 3, que nós já mencionamos, o verbo fazer, que está na nossa Bíblia traduzido como feitas, né? Todas as coisas foram feitas. O versículo 14, e o verbo se fez carne. Todas estas obras de fazer, no versículo 3 e no versículo 14, elas precisam de algo anterior. A criação precisou da ação de Deus. No versículo 14, a carne precisou do verbo. Mas no versículo 1 e 2, nada precisa, Deus não precisa de nada para existir. Ele simplesmente existe. Ele está lá. Nós conseguimos compreender isso? Não. Estamos limitados ao tempo. Nós voltamos no máximo, mesmo sem termos a imagem desse período, nós voltamos para o Éden, porque está registrado. Mas antes disso, a nossa mente não consegue pensar. E se pensarmos muito, é como aquele problema de computador, né? Dá uma tela azul, o bicho desliga e você começa a reiniciar as informações. Porque não temos como pensar na eternidade num conceito fechado, onde nós conseguimos compreender tudo isso. João nos apresenta esse Deus, o Verbo eterno, sendo aquele que é pré-existente, e como já lemos o versículo 2, João também fala desse Verbo pré-existente como o eterno. Ele estava no princípio com Deus. A palavra não é somente coeterna, ou seja, desfruta de eternidade igual com o próprio Deus, mas essa palavra, o Logos, o Verbo, ela está em uma comunhão ativa com o Deus. É o Verbo com o Deus e Deus com o Verbo. Nós percebemos uma relação que nós falamos na teologia de uma relação intratrinitariana, dentro da Trindade. O Pai com o Filho com o Pai com o Espírito, o Filho com o Espírito, e uma relação de amor pleno e comunhão perfeita que já existia na eternidade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a manifestação de amor de Deus ao enviar o seu Filho, e nós somos confrontados com 1 João 4, quando João diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós devemos compreender que o amor não passou a existir porque Deus enviou Jesus para morrer por nós. E na última instância, Deus só é amor porque Ele nos ama. E aí, eu sou muito importante, né? Porque por minha causa, Deus foi qualificado como amor. Não, o amor já existia no ser de Deus. É uma das qualidades de Deus. Assim como a santidade e justiça, a onipresença, a onipotência, a onisciência, Deus não precisava de lugares para ser onipresente e nem muito menos de mente humana para ser
onisciente, ele já estava e sabia e tinha todo o poder antes mesmo que tudo isso existisse. É a esse Deus, e observe, é a esse Deus que nós servimos, e é nessa mesma intensidade e grau que esse Deus ele é manifestado em Jesus Cristo, ou Jesus assume forma humana e revela esse Deus a nós, em um modo visível. Então Jesus ele não é qualquer pessoa, ele não pode ser tratado como qualquer pessoa. Nós deveríamos ter a mesma cautela, como o autor aos Hebreus fala, né? O nosso Deus é fogo que consome, quando nós adoramos Jesus. Ontem estávamos em casa, depois do culto aqui, eu não sei se Neilson escutou, está um pouco mais para lá, um culto que estava tendo aqui nessas mediações. Escutou, Rony, lá? Amós teve medo, irmãos. Ele começou, a gente estava dando o lanche deles antes de dormir, e aí eu vi que ele estava ficando meio com medo, aí eu comecei a brincar, fazendo referência ao culto, né, para ver se ele ria, e ele começou a fazer bico, eu disse, vai chorar. As pessoas tentam adorar a Deus como se Deus fosse algo que eles moldam à sua mente. Não, Deus precisa de um volume mais alto, Deus precisa de grito, Deus precisa de dança, Deus não precisa de nada. Ele nem precisava do mundo, ele existia antes de tudo existir. Então, não tem nada que nós possamos fazer para tornar Deus mais glorioso, mais honrado. Precisamos lembrar disso. Ele, por si só, ele é autossuficiente, ele não carece de nós, mas ele nos dá grande privilégio de vivermos para adorarmos a ele. E quem são os beneficiários disso não é a Deus, mas somos nós que podemos viver para adorar a ele. Irmão Josué? Uhum. Uhum. A resposta para um ateu que fala assim é lembrar que Deus não só escolheu os fins, mas ele também escolheu os meios. O fim da nossa existência seria a eternidade com ele ou sem ele. Então, se ele, como Apocalipse 5 fala, né, de um cordeiro como tendo sido morto antes da fundação do mundo, em harmonia com Efésios 1:4, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, tendo a certeza que Deus já sabe quem são os seus escolhidos, mesmo antes de criá-los, esses escolhidos, eles precisam ou eles só vão ser salvos, mesmo sendo escolhidos, pelo meio que Deus estabeleceu. Romanos 1:16, né? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a fé vem única e exclusivamente pela palavra, e a palavra, chegando no coração, gera essa fé salvífica. Então, nós encontramos, e nós vamos ver, geralmente, né, essa argumentação do ateu que o irmão José falou, né? As pessoas que são sérias, você está me dizendo que Deus já escolheu quem vai ser salvo, então, se ele escolher me salvar, ele vai me salvar. De fato, João 10, nenhum vai se perder que Deus escolheu. As ovelhas que são do bom pastor, todas vão ser salvas. Mas, note o futuro, todas serão salvas. Elas não são salvas hoje, porque a salvação, mesmo com a escolha incondicional, só acontece no momento da fé em Jesus Cristo. Então, o eleito, ele é eleito para a salvação, de modo que, nesse contexto da sua existência humana, ele vai, vez após vez, muitas vezes, rejeitar o Evangelho, mas em um momento específico, a doce voz do bom pastor, ele ouvirá. E isso é o que temos aqui, né? Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Irmão Vitorino, eu não lembro se mais alguém levantou a mão aqui.
Aham. Nós falamos que ele existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, com uma única essência. Então, a essência divina, e nós temos Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas uma única essência que é Deus. E por isso nós podemos dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não estarmos adorando 3 deuses, mas temos 3 pessoas e a única essência divina. Trago uma imagem na próxima semana para mostrar para os irmãos. Mas perceba, eu estou cavando um pouco mais com vocês porque estamos em escola dominical, né? E aí, justamente para surgirem as perguntas, nós estamos escascaviando um pouco mais o texto bíblico. Na próxima semana, nós vamos pensar na segunda parte do versículo 1. Nós vimos a primeira parte, no princípio era o verbo, e na próxima semana nós vamos pensar, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, as 2 últimas partes do verso 1. Vamos chegar lá no verso 14, né, da encarnação. Então, leiam João 1, e se você quiser pensar um pouco no seu esboço, né, para a lição da próxima semana, você já pode fazer suas notas e talvez se surgirem perguntas, você vai anotando aí, e na próxima semana nós vamos tentar responder, se tiverem perguntas, e também expor o texto. Vamos agora convidar as crianças para o nosso tempo de relatório. Levanta e anda. É para aprender a não entrar correndo na igreja. Vem para cá, ó. Ficar do lado de Gabriel. Aí, não. Bom dia, irmãos. Hoje continuamos a história sobre a última semana de Jesus e nós vimos sobre a morte dele. Vimos que ele foi traído por Judas, levado, maltratado, mentiram sobre ele também. Nós vimos que ele morreu e porque ele tinha que morrer, né? Porque ele tinha que ser o nosso Salvador. Nós vimos que é porque nós somos pecadores, precisamos de perdão pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser amigos de novo de Deus. Então Jesus fez isso, se separou do Pai por um momento por causa que estava levando os nossos pecados, mas ele nunca pecou. E semana que vem nós vamos descobrir o que aconteceu com Jesus. Se ele ficou na cruz, se pegaram ele. Então nós vamos estudar semana que vem. Vamos dizer o nosso versículo que fala sobre Deus ter enviado o nosso Salvador. Bom dia, irmãos. Então, hoje nos Juniores nós iniciamos uma série, né, de lições missionárias e hoje nós já começamos a ver sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós vimos desde a sua conversão e toda a sua dedicação, né, na obra do Senhor. E assim nós somos desafiados a aproveitar as oportunidades que nós temos, seja em casa, na rua, na escola, para falarmos do Senhor Jesus para todas as criaturas, né, para aqueles que carecem do Senhor Jesus. E o nosso versículo-chave de hoje nos diz